Fala aí, pessoal! Tudo bom com vocês? Pessoal, nesse vídeo eu vou trazer para vocês o Trim, tá? O Trim é um negócio muito interessante, tá? É uma função dos SSDs, dos NVMEs, tá? Eles fazem o garbage collection, né? A coleta de lixo nos nossos SSDs, nos nossos NVMEs, tá? Que aumentam a durabilidade, aumentam a longevidade dos nossos NVMEs, tá? E também aumentam o desempenho deles, tá? Mas antes de qualquer coisa, eu quero pedir um favor para vocês. Já deixem esse like para a gente nesse vídeo, tá? Quem não segue o canal ainda, segue a gente e clica no sininho para vocês serem notificados dos próximos vídeos, tá bom? Pessoal, vamos lá. O Trim, pessoal, ele é uma função que já está nativa no Windows, tá? Em tese, no uso normal do Windows de vocês não precisariam se preocupar com isso, tá? Ele já vem nativo e ele geralmente já vem, ele já vem programado para estar fazendo essa função, tá? Pelo menos uma vez por mês. O problema é que quando a gente utiliza nosso NVMe normalmente, tá? A gente não consegue gravar ele inteiro uma vez por mês. E quando a gente começa a plotar no nosso NVMe, a gente utiliza ele, a gente geralmente grava ele inteiro em apenas um plot, quando a gente tem um NVMe pequeno. Um NVMe, por exemplo, de 512 ou um NVMe de 1 tera. Né? Lembrem-se que um plot de 101 gigas, ele gasta 1,3 terabytes para ser plotado. Né? Então, você tem um gasto enorme de TBW no NVMe de vocês. Tá? Esse comando, pessoal, faz com que a coleta de lixo interna do NVMe de vocês, o protocolo, né, aquele algoritmo que o NVMe de vocês tem, ele seja muito mais eficiente. Né? E com mais frequência você roda esse comando, tá? Ele vai rodando ele com mais frequência e ele vai mantendo o seu NVMe mais eficientemente limpo, utilizando com mais eficiência as memórias SLC que você tem no seu NVMe, que são memórias que têm uma longevidade maior, tá? E utilizando menos as memórias MLC, que são memórias com longevidade menor, tá? E por consequência, ele ainda consegue fazer um aproveitamento melhor dos blocos que ele tem coisas já escritas e das páginas que ele não vai precisar apagar, dos blocos que ele não vai precisar apagar e das páginas que ele não vai precisar reescrever. Isso fica um pouco mais claro um pouco mais para frente, tá? Que eu vou deixar isso tudo mais claro. Só para vocês entenderem o que acontece no NVMe, tá? Eu vou mostrar para vocês uma página agora, para vocês entenderem um pouco melhor. Pessoal, basicamente é o seguinte, quando vocês gravam uma informação no NVMe, no SSD, quando eu falo NVMe, pessoal, eu falo NVMe ou SSD, é tudo a mesma coisa, tá? Se eu falar SSD, NVMe, é tudo a mesma coisa, tá? Porque a tecnologia é exatamente a mesma. Vocês gravam alguma informação nele, vocês estão gravando em páginas. O que é uma página? A página é esse quadradinho pequeno. Isso daqui é uma explicação mais simplória, tá, pessoal? Mas é para vocês conseguirem entender com mais facilidade, tá? Uma página é esse quadradinho pequenininho aqui, tá? Esse quadradinho pequenininho é uma página. E quando vocês deletam alguma coisa no NVMe, quando vocês deletam no sistema operacional, vocês estão deletando um arquivo, né? Que basicamente é como ele mostra aqui, né? Eu deletei, eu tinha o arquivo A, o arquivo B, o arquivo C, o arquivo D, o arquivo, né? O aqui estava vazio, né? Mas eu, no exemplo que ele mostra aqui, eu deletei o arquivo C. O arquivo C foi deletado aqui, né? Mas quando ele deleta o arquivo C, ele não consegue deletar propriamente o arquivo C aqui. Ele não consegue nem deletar as páginas do arquivo C. Então, o que ele faz? Ele fala para o NVMe, fala para o SSD que o arquivo foi apagado. O firmware, né, do
do SSD fala, ele sabe que aquele arquivo foi apagado, mas aquele arquivo na prática ainda não foi apagado. Ele só vai ser apagado quando eu rodar o comando trim. Até eu rodar o arquivo trim, aquele arquivo ainda está ali. Ele só na página de contents, né, no TOC do arquivo, né, Table of Contents, né, em inglês, que é o TOC, no TOC ele já foi apagado, mas ele não está constando mais ali no TOC, né? Mas ele ainda consta ali no NAND, no flash do SSD. Tá? Basicamente, quando eu rodo aquele comando trim, ele não consegue apagar só a página. O que é a página? A página seria só o bloquinho, tá? Esse bloquinho. Um pouquinho mais na frente eu vou mostrar para vocês a questão da diferença dos blocos e das páginas, tá? Essa paginazinha, ela não consegue apagar essa paginazinha, porque nos SSDs, para você apagar, você tem que apagar o bloco inteiro, tá? E aí é que vem o Garbage Collection, né? Quando eu tenho um bloco desse, com vários arquivos que já foram apagados, várias páginas que já foram apagadas, esse bloco é um forte candidato a um Garbage Collection, né? A um bloco que ele vai ser apagado. O que ele vai fazer? O Garbage Collection, o que ele vai fazer? Vai pegar um bloco desse e vai falar assim, 50% disso aqui já foi tudo apagado. O que eu vou fazer aqui? Vou pegar isso aqui, vou apagar esse blocão todo, vou apagar outros blocões todos que já tem mais de 50% já apagados e vou reescrever o que ainda tem que, né, o que ainda não foi apagado, num outro bloco e vou limpar para dar uma limpeza no disco, quase como aquela organização que a gente faz em casa. Pega aquela prateleira com um monte de coisa velha, né? Pega tudo que você tem que jogar fora, né? Joga fora, e aquilo que você não quer jogar fora, né? Mais ou menos pega duas prateleiras e faz virar só uma, né? E pega a outra e deixa toda liberadinha para você colocar coisas novas. É mais ou menos isso, né? Você pega dois blocos, faz virar só um, deixa um bloco liberadinho ali para você colocar coisas novas. É mais ou menos isso, tá? Com isso, pessoal, ele consegue ser muito mais eficiente. Na hora que você quer jogar novos arquivos ali, ele tem muito mais velocidade para jogar novos arquivos, tá? Eu estou falando isso para vocês, estou mostrando isso para vocês porque é importante a gente entender o que a gente está fazendo, né? É muito fácil a gente, né, só jogar lá o comando e tal e botar para rodar, mas é importante a gente entender o que a gente está fazendo para que a gente efetivamente entenda, saiba, né, a funcionalidade daquilo que a gente está fazendo na nossa máquina, tá bom? Então, basicamente, pessoal, é isso, tá? Aqui ele mostra o tal do over-provisioning, tá? O provisionamento a mais, né, que eles chamam, que é isso daqui. Todos os SSDs ele tem esse provisionamento a mais, tá? Isso, pessoal, é muito importante, porque nesse Garbage Collection ele precisa ter um pouco desse provisionamento, tá? Ele precisa ter um lugar. Vocês têm que imaginar que em algum momento vocês podem estar com o SSD de vocês lotado. Como é que ele vai fazer essa limpeza se vocês estão com o SSD de vocês lotado, né? Ele vai ter que, para ele apagar o bloco e jogar esse bloco em outro lugar, ele tem que ter um pouco mais de espaço para poder jogar isso em algum lugar. Então, saibam que quando vocês compram um SSD de 1 terabyte, ele nunca tem 1 terabyte. Ele sempre tem mais do que 1 terabyte. Tá? Um SSD, por exemplo, de 960 GB, igual o meu, por exemplo, é um Corsair de 960 GB, né? Ele não tem 960 GB, ele tem 1 ponto alguma coisa terabytes. Eu não sei exatamente, mas ele tem mais do que 1 terabyte. Porque ele tem esse espaço para overprovisionamento, de provisionamento a mais, tá? Justamente para que ele possa fazer com eficiência essa coleta de lixo, né? Vamos colocar em português mesmo, essa coleta de lixo, e ele fazendo essa limpeza, né? Ele vai poder ser mais eficiente, tanto na questão de velocidade, quanto na questão de durabilidade, tá bom? Vamos lá que eu tenho mais um monte de coisa para mostrar para vocês, eu não posso me estender muito. Pessoal, peguei esse exemplo, esse documento aqui da Micron, tá?
Eu peguei ele como exemplo porque ele tem bastante informação sobre é, sobre os SSDs, etc. Não é nada novo, tá? É até um pouco mais antigo, mas é importante nesse caso os dados que eles estão provendo aqui, que hoje em dia não é muito comum a gente eles darem tanta informação assim para a gente, tá? Mas na prática, se vocês abrirem um SSD, tá? Pena que eu não tenho nenhum aqui comigo agora, né? Eu na empresa até tenho, poderia ter trazido, né? A gente consegue vendo os chips lá dentro, a gente consegue buscar pelo códigozinho do chip e saber exatamente qual o tamanho daquela NAND, né? daquela memória, quantos megas ela tem, né? É muito interessante isso. Mas vamos lá que eu quero, que dá para a gente ver legal. Bom, aqui ela tem, ele está dando um exemplo de um NAND MLC com 32 gigas e um NAND TLC com 48 gigas, tá? Ambos são 3D, tá? Só que aqui, como ela é MLC, lembrem-se que MLC, quem não assistiu um outro vídeo que eu postei de memórias MLC, TLC, eu vou deixar o linkzinho aqui para vocês, tá? Falando só sobre SSDs, tá? O que acontece? Vou brevemente aqui para vocês, só para vocês entenderem. MLC, 2 bits por célula. TLC, 3 bits por célula. QLC, 4 bits por célula. Tá? Basicamente é isso. Hoje eles já estão trabalhando no tal do QLC. Desculpa, PLC, P de penta, 5 bits por célula. Tá? Então, o que acontece? Isso daí só vai dar mais capacidade. Né? Então, é para dar mais capacidade aos SSDs. Só que nada é de graça. Né? Tudo que vem para dar mais capacidade, ele tem algum custo em algum momento. Primeiro custo é a questão da velocidade. Tá? A questão da velocidade é a primeira a sofrer. Né? Os SSDs que têm mais bits por célula sofrem na velocidade. Ponto 2. Os SSDs que têm mais bits por célula sofrem também no endurance, né? na resistência, na vida útil. Tá? Então, por exemplo, os primeiros SSDs lá de trás, 10 anos atrás, 12 anos atrás, eram SLC. Então, 1 bit por célula. Tá? Eram ótimos, né? Eram muito rápidos, etc. Na verdade, não eram tão rápidos porque as controladoras da época não tinham tanta velocidade, mas eles tinham muita capacidade, eles não estragavam tão rápido, né? Eles eram muito interessantes nesse ponto, tá? Então, pessoal, só voltando aqui, porque eu acabei falando muito sobre o outro vídeo, eu não quero me estender muito nisso, eu quero falar sobre esse vídeo aqui. Pessoal, ele aqui está trazendo para a gente a tecnologia 3D. O que é a tecnologia 3D? A tecnologia 3D é quando as camadas do NAND elas são sobrepostas. Né? Então você tem uma camada em cima de camada. Tá? Existem chips de 32 camadas, 48 camadas. Hoje ele já tem de 96 camadas. Eu acho até que já tem de 128 camadas. Tá? Se bobear, já tem até demais. Tá? A Micron ela é parceira da Intel, tá, na fabricação de chips NAND. Então, o céu é o limite para eles, porque eles são pioneiros na fabricação de NANDs e tal. Eles juntam, a Samsung também, tá? A Samsung tem tecnologias maravilhosas nesse sentido. Os SSDs com maior desempenho hoje em dia, eu acredito que são da Samsung, tá? Mas vamos continuando. O que eu queria mostrar para vocês aqui nesse documento é o seguinte. Páginas por bloco. Tá? Reparem que é aqui que está o pulo do gato. Quanto mais páginas por bloco, né, maior o garbage collection, aquele algoritmo do garbage collection tem que ser mais eficiente. Né? Porque se você tem muitas páginas por bloco, você acaba tendo um problema maior. Né? Quando você vai apagar aquele bloco para fazer o garbage collection, você tem que, né, nesse caso aqui, por exemplo, desse chip MLC, você tem 1024 páginas por bloco. Tá? Nesse caso, 1536. Então, são várias páginas, é muita página. Né? Para você gravar, não é muito problema, você vai gravando, etc. e tal. Né? Então, imaginem quando você está gravando vários arquivinhos pequenos ou vários
várias alterações pequenas em arquivos, né? Isso pode ser um problema para o algoritmo de garbage collection, tá? O que não acontece quando você está gravando muita coisa sequencial, tá? O que é exatamente o método de gravação que os nossos plots fazem, tá? Então, os nossos plots, pessoal, é uma metodologia de gravação muito boa para o garbage collection dos nossos NVMEs, dos nossos SSDs, tá? Então, de uma certa maneira, a nossa plotagem ela é muito boa, ela é tranquila para os SSDs, ela não dá trabalho para os SSDs. Tá? Ela, óbvio, ela desgasta o SSD, isso é óbvio que desgasta, mas ela não é trabalhosa para o SSD em termos de dar mais desgaste do que o necessário, tá? Desde que a gente facilite o trabalho dele, né? Utilizando o trim com o máximo de frequência possível, tá bom? Então, nesse caso aqui, a maioria de vocês, pessoal, vocês estão usando memória TLC. E eu também estou usando memória TLC, tá? Quem que está usando memória MLC? Eu acho que só quem está usando SSDs, aqueles SSDs mais caros, né? Aqueles SSDs de servidores, aqueles SSDs bem caros, tá? E quem está utilizando os Samsung 970 Pro, tá? Que esse eu sei que tem memórias MLC, tá? São só esses que estão utilizando memórias MLC, tá? Mas não necessariamente eles têm 1024 páginas por bloco. Isso daqui, pessoal, eu estou trazendo mais a título de curiosidade, porque isso aqui na prática não faz tanta diferença, tá? Isso aqui, quem vai fazer essa parte do Garbage Collection é o algoritmo da controladora do NVMe de vocês, tá bom? Isso aqui é mais para vocês entenderem o fundamento disso aqui tudo, tá bom? Pessoal, aqui eu trouxe para vocês, só de curiosidade, dois SSDs, tá? Nesse caso aqui eu trouxe ele SATA porque é mais fácil a gente visualizar, tá? O NVMe é tão miudinho que ele acaba sendo difícil a gente conseguir visualizar, é tudo muito concentrado, tudo muito apertadinho, tá? E são tecnologia um pouco mais antiga, as NANDs são um pouco maiores e tal, é mais fácil de visualizar, tá? Então, basicamente, pessoal, isso que vocês estão vendo aqui em vermelho são as NANDs, tá? É a Flash NAND. É aqui que fica guardado as coisas de vocês, tá? Tudo que vocês gravam fica guardado aqui, tá? Esse azulzinho que vocês estão vendo aqui é a chamada controladora, tá? Então, aqui, basicamente, ela é que faz o serviço do processamento do material, tá? E esse carinha amarelinho aqui é a memória, tá? Uma memóriazinha, geralmente é 256 megas ou 512, ou às vezes 1 giga, tá? Às vezes 1 giga. Quando vocês têm aqui mais do que 1 tera, tá? Ele pode ter até 1 giga, ou até às vezes um pouco mais, caso vocês tenham isso aqui 2 teras, eu já vi com 2 gigas de memória, tá? Mas para que é isso? Basicamente é uma cache, tá? Ela guarda a TOC, tá? A Table of Contents, né? A tabela de conteúdo, tá? Basicamente. Essa tabela de conteúdo é o que você tem no disco, tá? Para que ela tenha mais velocidade para tratar com o teu PC, tá? Você mandou um arquivo, você puxou um arquivo, ele vai ter mais velocidade, pelo menos, para tratar. Esse arquivo eu tenho, né? Ele vai poder, pelo menos, lidar com aquilo ali com mais velocidade e a latência vai ficar muito menor, tá? Mas existem alguns SSDs que não têm essa memória, tá? Como, por exemplo, esse daqui. Peguei um exemplo sem a memória, sem essa memória RAM, né? Que eles chamam de DRAM-less, né? Em inglês eles chamam de DRAM-less, né? Basicamente, pessoal, funciona da mesma maneira, tá? Só que eles geralmente são um pouco mais lentos, tá? Às vezes, tá? Nos casos dos SSDs comuns, a controladora faz um serviço bem eficiente. Geralmente eles colocam a sobrecarga nas costas da controladora e a controladora costuma trabalhar bem, né? Ela costuma fazer bem esse serviço e acaba suprindo bem a falta da DRAM, tá? da memória RAM. Acontece que não tem jeito, não existe almoço grátis, você em algum momento vai sentir falta dessa memória RAM, tá?
um pouquinho mais de latência, você vai sentir alguma diferença, tá? A questão, pessoal, é que ele às vezes, não sei se nos casos dos SSD SATA, tá? Mas nos casos dos NVMEs, ele tem uma função bem bacana, que geralmente ele pega um pouquinho, ele rouba um pouquinho da sua memória RAM para usar a TOC, a Table of Contents, na sua memória RAM do seu PC, tá? Então, basicamente, ele consegue ter praticamente a mesma velocidade, vamos colocar assim, utilizando um pouquinho da memória RAM do seu PC para ser uma espécie de cache, tá? do seu NVMe. Tá? Nos casos dos SATAs, eu acredito que isso não aconteça, porque não existe protocolo para isso. Tá? Mas nos casos dos NVMEs, existe um protocolo específico para isso, e aí eles conseguem se beneficiar disso. Tá bom? Mas eu trouxe isso aqui para vocês mais de curiosidade, porque eu achei muito interessante, né, para vocês entenderem como é que, né, vocês entendam, mais ou menos com isso aqui, vocês entendem como é que fica, como é que é gravado isso. E para vocês entenderem um pouquinho mais, a velocidade que vocês alcançam, né, num NVMe, por exemplo, é devido à quantidade de chips NAND, que eles acabam paralelizando a gravação, né? Então a gravação acaba sendo paralelizada e vocês conseguem atingir velocidades maiores, né? Porque, por exemplo, num pendrive, vocês geralmente têm só um ou dois chipzinhos desse aqui, e geralmente de qualidade muito inferior, tá, à qualidade dos chips NAND que vocês têm em SSDs, tá bom? Vamos lá que eu vou continuar agora com outro assunto para vocês. Então, pessoal, basicamente eu falei tudo sobre o Trim, tá? Quer dizer, falei basicamente sobre o Trim, não falei muito em detalhes, tá? Mas o que a gente consegue agora apurar sobre isso? Como é que a gente faz para ativar o Trim da maneira correta, tá? A coisa que vocês podem fazer, tá? É simplesmente pegar o SSD de vocês. Eu vou pegar aqui o meu exemplo do meu Reletec, tá? Eu vou vir aqui em propriedades, tá? Eu venho aqui em ferramentas, eu venho aqui em otimizar e defragmentar unidade, clico aqui em otimizar, tá? E coloco aqui em cima do meu Reletec, clico aqui em cima do Reletec, tá? E clico aqui em otimizar. Quando eu fizer isso, pessoal, eu vou estar fazendo o trim. Basicamente, esse é o comando de trim, tá bom? Então, fazendo isso, está feito o trim. Reparem que ele está otimizando, ó, feito o trim, tá bom? Aqui, vocês podem simplesmente pegar aqui em alterar configurações, tá? E vocês podem, por exemplo, vir aqui em executar, seguindo um agendamento, tá? Aqui ele tem opções, diariamente, semanalmente e mensalmente, tá? O Windows, ele vem no normal, no padrão, a opção de mensalmente, que eu acho muito, mas muito, muito ruim para a gente que está plotando nesses discos, tá? Então eu recomendo que vocês coloquem pelo menos diariamente, tá bom? Agora, tem um detalhe, tá? Vocês reparem que eu selecionei todas as unidades, tá bom? Agora tem um detalhe, tá? Existe um comando, tá? Tanto no DOS, acho que no PowerShell, na verdade. Existe um comando no PowerShell, tá? Que eu já testei, tá? Que é esse comando aqui, tá? Defrag a unidade que vocês estão fazendo, tá? Deixa eu dar uma ampliada aqui para mostrar para vocês. Ó, defrag dois pontos, que é a minha unidade do meu Reletec, tá? Tracinho O. Por que tracinho O? Porque o defrag, ele vai defragmentar. E a defragmentação no SSD não é saudável, ela não é boa para o SSD. Defragmentação ela só é boa para os HDs comuns, tá? O "-O", basicamente, ele altera a defragmentação para a otimização, que é exatamente o trim, tá? Então, o que eu recomendo que vocês façam, tá? E que eu vou fazer também, tá? Estou trazendo esse vídeo para vocês justamente para que a gente faça junto. E eu vou fazer aqui, basicamente, é um tutorial para a gente colocar isso daqui no agendador de tarefas, tá? E eu vou colocar esse trim aqui agendado no agendador de tarefas uma vez a cada hora,
tá? Em vez que ele faça, que ele seja disparado, né, a cada 24 horas, eu vou colocar ele disparando a cada hora, tá? O problema é que vocês reparem aqui, ele tem que funcionar como administrador, tá? Então a gente vai ter que colocar privilégios de administrador no agendador de tarefas. Bom, então para isso, a gente clica aqui no menu iniciar, digita agendador de tarefas, tá? Vai aparecer aqui o agendador de tarefas. A gente, com ele aqui, a gente vai aqui em Biblioteca do Agendador de Tarefas, a gente vai criar uma nova pasta, tá? E a gente pode dar o nome de Trim, para ficar bem organizado, tá? Eu vou dar o nome de Trim, tá? Aqui a gente vai criar uma nova tarefa, tá? Aqui nessa nova tarefa, pessoal, a gente vai dar o nome, eu vou colocar Trim. Eu vou colocar trim a cada hora. Não, trim horário, pronto. Trim hora, pronto. Tá? E na descrição, trim rodando a cada hora. Configurar para, podem colocar aqui Windows 10, tá? Executar com privilégios mais altos, eu acho que tem que ser assim. Executar usuário conectado ou não. Não tem necessidade, porque se o usuário não estiver conectado, não vai estar plotando, né? Então não vai ter necessidade de estar fazendo trim. Então só precisa estar fazendo trim se o usuário estiver conectado, tá? A gente não tem a necessidade de estar rodando o comando sem a menor necessidade, tá? Então, o usuário precisa estar conectado, ele precisa executar com privilégios mais altos, né? O usuário tem que ser o usuário de vocês, né? E, não sei, oculto, eu acredito que não precisa ser, tá? Aqui em disparadores, a gente vai criar um novo disparador, tá? Pessoal, ele não tem uma configuração aqui horário aqui, né, toda hora, né, mas ele tem aqui para a gente poder repetir a tarefa a cada hora. Então a gente vai colocar aqui diário, tá? Diário, eu vou colocar aqui às 19, por exemplo, às 19 horas, que agora é às 18, vou colocar às 19 horas, e vou colocar que ele vai repetir essa tarefa a cada hora, ó, a cada 1 hora, por um tempo indefinidamente, tá? Aqui, não interrompe, não expira, está habilitado, tá? Basicamente é isso. Ele vai repetir essa tarefa a cada dia, tá? É isso, tá? E ele vai ficar repetindo essa tarefa a cada 1 hora por um período indefinido, tá? Vamos continuar. Então, ó, todos os dias às 19 horas, depois de disparado, repete a cada 1 hora, tá? Indefinidamente. Beleza. A gente agora pode ir em ações e vamos criar uma nova ação, tá? Que iniciar um programa, tá? A gente vai colocar o PowerShell.exe, adicionar argumentos. Aí, pessoal, a gente vai colocar esse comandozinho aqui que a gente fez aqui, tá? Só que no meu caso, é esse comando mesmo, tá certo, isso aí já tá certo. Mas se vocês tiverem mais de um SSD para colocar, na verdade eu tenho outro SSD nessa máquina. Eu tenho o meu F2 pontos. Então, ó, basta que eu coloque aqui. Pessoal, basta que eu coloque aqui, ó, E2 pontos, espaço F2 pontos. Tá? Então eu posso pegar esse comando completo, tá? E colocar
aqui, tá? Ele automaticamente vai fazer esses dois discos, tá? Reparem, ó, que ele está fazendo aqui, ó, no Reletec, e ele faz no SK Hynix, tá? Fez nos dois. Prontinho, tá? Aqui, tá? Já deixei o comando prontinho aqui. Clico em OK. Ok? Aqui em condições, eu não clico nesse. Interromper tarefas se o computador não estiver mais ocioso. Iniciar tarefas se o computador estiver somente ligado na rede elétrica. Aqui eu posso desligar. Eu tiro isso daqui para evitar problema, tá, pessoal? Reativar-se o computador para essa tarefa. Conexões para escolher isso que não tem necessidade. Vou tirar isso aqui também, tá? Aqui, pessoal, podem ter todos podem estar desativados, tá? Igualzinho eu coloquei aqui. E aqui em configurações, vocês podem permitir que a tarefa seja executada por demanda. Eu acredito que pode deixar executar a tarefa o mais cedo possível, após uma inicialização agendada, tenha sido corrigida. Não acho que tenha necessidade, porque ela está rodando hora a hora, acredito que não tenha problema. Se ocorrer falha cada 1 minuto, não. Interromper, caso ela tenha sido executada. Falha se ela for executada por mais de 3 dias. Interromper a tarefa se ela for executada por mais de 3 dias. Pelo contrário, eu quero que ela execute por 10 dias, se eu estiver pilotando. Se a tarefa em execução não parar quando solicitado, forçar a execução, também não. Se a tarefa não estiver agendada para execução, excluí-la após também não. Não iniciar nova instância. Tudo bem. Então, pessoal, só a primeira aqui. Só deixem a primeira, tá? Agora, uma dúvida que me ficou na cabeça, tá? Executar com privilégios mais altos. Eu acredito que isso daqui seja executar como administrador, tá? Eu acredito que seja. Eu não tenho certeza, tá? Mas eu acredito que seja. E se isso não for, mas eu acredito que seja assim, tá? Porque eu sei que o agendador de tarefas executa como administrador, tem que executar como administrador, tá? E aqui não tem nenhuma outra opção, tá? Então eu tenho quase certeza que é isso aqui mesmo, tá? Matamos a charada, galera. É isso mesmo, tá? Se você estiver executando tarefa com privilégios mais altos, precisar certificar que a conta é de administrador, tá? Então é isso mesmo, tá? Realmente a conta é de administrador, então privilégios mais altos é realmente rodar como administrador. Perfeito, tá bom? Pessoal, de volta aqui, a gente clica aqui no OK, tá? A gente já configurou tudo, tá, pessoal? Só mostrando aqui para vocês. Isso aqui já tá desse jeito, tá? Aqui, configuradinho desse jeito. Aqui, o comando é esse aqui, ó, dentro do PowerShell.exe, defrag dois pontos, F dois pontos, menos O, tá? Lembrando que no meu caso, dois pontos é uma unidade, um NVMe, F dois pontos é outro SSD, que não é NVMe, e menos O é para que ele não faça a defragmentação, e sim a otimização, tá? Porque a otimização é o tal do trim no Windows, beleza? Disparadores, todos os dias, às 19 horas, depois de disparado, repetir a cada 1 hora, tá bom? No geral, tem rodando a cada hora, né? Como a gente colocou aqui, isso daqui não importa, vocês podem colocar, aqui eu botei mas hora. Eu vou botar horário, trim
Vamos botar por hora. Por hora. Eita. Trim a cada hora. Pronto. Executar somente quando o usuário estiver conectado, né, como eu mostrei para vocês. Não tem necessidade de ele rodar se a gente não tiver efetivamente. E aqui, pessoal, eu acho que ele pode rodar oculto, porque a gente não precisa saber que ele está rodando, né? Você não precisa rodar, abrir a janela do PowerShell para rodar, né? A não ser que vocês queiram ver que está rodando, tá? Mas como a gente pode ver se está rodando aqui na janelinha do... vou dar o OK aqui, eu vou mostrar um negócio para vocês. Por aqui, ó, ele mostra o horário do último run, né? Da última execução, tá? E aí eu ainda vou fazer mais um negocinho legal. Eu vou vir aqui, tá? Eu vou alterar as configurações de agendamento aqui, tá? Eu vou desativar aqui. Por que eu vou desativar? Porque se eu já tenho o Trim rodando lá, rodando ele automatizado, eu não quero que ele rode aqui automatizado. Por quê? Se ele está rodando lá automatizado, eu quero, quando eu chegar aqui nessa janelinha, eu quero ver se ele está rodando automatizado efetivamente, né? Quando eu chegar aqui, eu quero ver que ele está sempre 0 dias, né? Tanto essa unidade quanto tanto a E quanto a F tem que estar sempre 0 dias, igual ela está aqui, né? Por quê? Aqui ela não vai estar rodando, né? Aqui ela vai estar sempre desativada, né? Deixa eu até colocar aqui mensal, só para garantir que não vai ter risco. Ó, mensal. Pronto. Que assim não tem o menor risco de ela rodar. Não, na verdade eu vou deixar ela rodando mensal. Pronto, eu vou deixar ela ativada para mensalmente. Porque se no último caso alguma coisa der ruim lá, mensalmente ela vai estar rodando, tá? Mas aqui, pelo menos, no meu agendador, ela vai estar rodando de uma certa maneira diariamente, tá bom? Diariamente não, hora a hora, tá? E eu vou esperar mais uns minutinhos, tá? Daqui a pouquinho a gente volta aqui para ver se rodou, tá bom? Vamos lá. Pessoal, eu tomei uma decisão estratégica. Para a gente não ter que esperar até 7 horas da noite, para eu ter que editar esse vídeo e fazer tudo que eu tenho que fazer, eu decidi fazer o seguinte. A gente vai rodar ele manualmente. Tá? Basta que a gente chegue aqui, coloque aqui em executar. Tá? Se der erro, vai dar erro. Se não der erro, é porque ele executou. Tá? E com o tempo a gente vai saber se deu tudo certinho. Então vamos clicar aqui em executar. Eu ainda vou fazer até melhor. Eu vou clicar aqui em prioridades. Eu vou colocar ele para não rodar oculto. Tá? Deseja tornar essa tarefa não oculta sim. Vou clicar aqui de novo em OK. E vou colocar ele para rodar. E a gente vai executar ele. Ó, tá rodando. Perfeito. Prontinho. Tá funcionando, galera. Tá funcionando, tá? Então, perfeito, tá? Horário da última execução, ele deve alterar esse horário aqui agora. O horário da próxima execução, vamos ver se ele vai alterar. Engraçado, né? Não alterou a última execução, no F5 aqui. Ah, o F5 alterou, beleza. 18h15 horário, exatamente o horário agora, tá bom? O que eu vou fazer aqui? Eu vou voltar aqui em propriedades e vou colocar ele para rodar oculto, porque agora não tem mais interesse de não rodar oculto, tá? Vamos deixar ele rodando oculto, eu sei que está rodando filé, tá bom? E a gente vai deixar ele aqui, tá bom? Então, pessoal, tá aqui o tutorialzinho, tá, de como rodar o Trim automatizado a cada hora, tá bom? Para vocês poderem deixar tranquilo, para vocês poderem ficar tranquilos, plotando tranquilos, que vocês vão ter a otimização da melhor maneira dos NVMEs de vocês, tá? O Trim tende a melhorar a vida útil dos NVMEs de vocês, tá? Deixa eu mostrar aqui um negócio para vocês. Eu estou um tempo sem plotar, tá? Estou uns diazinhos sem plotar. Ó, meu Reletec, reparem que, né, olha aqui, estava em 92%, 91%, 89%, 87%, 86%, 85%, mas eu estava plotando
aqui 24 horas por dia, né? Aqui eu estava fazendo na faixa de uns, sei lá, uns 30, uns 25, sei lá, 30 plots por dia, tá? Plotando muito, muito, muito agressivamente, tá? Aí aqui eu fiquei um tempo sem plotar, aí aqui eu voltei a plotar muito agressivamente de novo, tá? E aqui eu tô já há uns 2 dias sem plotar de novo, tá? E agora eu vou voltar a plotar muito agressivamente de novo, porque eu tenho mais ou menos uns... na verdade, não muito agressivamente. Eu tenho uns 200 plots para fazer ainda, eu tenho mais algumas coisas para fazer, ainda tenho algumas... eu estou ainda mexendo com algumas coisas, alguns plots ainda para fazer, eu estou vendo algumas oportunidades de disco, algumas coisas ainda, tá? Então a tendência é que eu volte a plotar bastante ainda, né? Pelo menos, talvez isso aqui vai baixar de 80 para 70, de 80 para 65 ainda, né? Então agora eu vou ver com essa nova configuração, porque eu não estava nessa configuração. O meu trim estava mensal, olha galera, olha que loucura, né? O meu trim estava mensal. Então agora eu vou fazer com o trim diário não, desculpa, com o trim a cada hora, eu quero ver se eu vou conseguir ter um ganho no meu desempenho, no meu endurance, do meu S, do meu NVMe, né? Se eu vou ter menos perda de TBW do meu NVMe, né? Porque com isso que eu expliquei para vocês, da melhoria do garbage collection, né? Da coleta do lixo do NVMe, a tendência, né? É que a gente tenha uma melhoria no desempenho dele, não no desempenho, não só no desempenho de eficiência, né, de tempo de plotagem, mas principalmente no desempenho de TBW. Tá? E o que é o mais importante aqui, pessoal? Vocês reparem que aqui eu tenho dias que eu baixei de 91 para 89, de 89 para 87. Eu quero ver se eu paro de ter essas quedas de 2% num dia. Tudo bem que foram dias que eu fiquei plotando agressivamente a máquina, simplesmente eu não tomei conhecimento. Essa máquina é uma máquina plotter, ela só faz plotar o tempo inteiro, né? Ela não tomou conhecimento de nada, ela só fez plotar, né? Então eu quero ver se eu consigo, de repente, ela não cair tantos por cento em um dia só, né? Reparem que ela está em 80, né, 80%, mas ela já fez 222 TBW. Né? Então, nesse caminho, ela, pelas minhas contas, ela vai chegar a 1.1 TBW até ela chegar em zero. Né? O que para um Reletec de 512 de 512 teras, né, 512 gigabytes, é um excelente desempenho, um NVMe de R$ 350, né? Que eu paguei acho que R$ 320 numa promoção lá do AliExpress. Então, excepcional, um desempenho excelente, né? Não dá nem para, meu Deus do céu, não dá nem para reclamar, né? De um desempenho desse. Pelas minhas contas, eu vou fazer de 800 a 900 plots num NVMe desse. Né? Então, imagina um custo de plot de 30 centavos, né? Se eu analisar o custo do plot pelo NVMe, né? Um custo de plot de 30 centavos por plot. Então, galera, estou extremamente feliz com o NVMe, espetacular para poder ter, se eu quisesse ter mais desempenho, né? Como eu estou falando aqui de um Ryzen 1700, eu poderia ter um pouquinho mais de desempenho se eu colocasse eles em em RAID 0, né? Poderia ter um pouquinho mais de desempenho. Mas na prática, galera, seria muito pouco. Ganharia coisa de 5, 10 minutos só, não valeria muito a pena, na real, não valeria muito a pena, porque de uma maneira ou de outra, o Reletec já tem um desempenho excelente. E tem mais um detalhe que é interessante, tá? O Reletec tem uma controladora Phison, tá? E a controladora Phison é uma excelente controladora, galera. A Phison é uma das melhores controladoras que tem que os SSDs, que os NVMe podem ter, de uma certa maneira. Tá? Então, essa controladora, em tese, ela pode melhorar muito a vida útil dos nossos NVMEs, desde que a gente faça o trim de maneira correta. Eu estou pegando no pé do trim, óbvio, né? O vídeo a base do vídeo é o trim, tá? Mas
É porque o objetivo, galera, é a gente melhorar, a gente dar argumentos, a gente dar instrumentos para o nosso NVMe, para que a gente tenha a melhor vida útil possível. Se vocês analisarem, pessoal, 1.3 terabyte TBW em cada plot, num NVMe de 512, o certo seria a gente fazer o trim 2 vezes a cada plot. O certo seria a gente fazer o trim pelo menos 2 vezes por plot. Mas para fazer o trim 2 vezes por plot, a gente teria que fazer seria muito complexo, a gente teria que agendar esse trim, né? Teria que fazer 2 agendamentos e tal. Pelas pesquisas que eu fiz, eu acho que é um pouco overkill. A própria controladora do NVMe, ela é capaz de fazer um pouco desse controle, ela por si só. Então, eu acredito que o trim 1 vez a cada hora é mais do que suficiente. Tá? Depois, com calma, eu posso depois fazer um outro teste, colocando o trim a cada meia hora, para a gente ver se eu tive uma melhoria no desempenho. Mas primeiro, eu quero fazer um teste com esse trim a cada hora, para depois deixar pelo menos uns 2, 3 dias rodando, para depois eu fazer um outro teste com o trim a cada meia hora, para a gente poder fazer um outro teste e poder ver o que está acontecendo, tá bom? Pessoal, eu já me alonguei demais nesse vídeo, esse vídeo ficou enorme, mas tem muita coisa para falar, tá? Mas eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Quem gostou do vídeo, deixa aquele like pra gente, tá bom? Lembrando para vocês dos links do Discord e do Telegram do canal, tá? Eu deixei eles para vocês na descrição do vídeo, tá bom? Todos esses links que eu mostrei para vocês no decorrer do vídeo, eu também vou deixar na descrição do vídeo, tá bom? Quem não segue o canal ainda, segue a gente e clica no sininho para vocês serem notificados dos próximos vídeos, tá bom? Aquele abraço, até logo, tchau, tchau!